Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Aqui estamos para mais um oráculo, o oráculo do dia, iniciando a semana, hoje, segunda-feira. Vamos ler uma referência que está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, que diz assim: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Como vocês sabem, estamos estudando já o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel. Essa lição desse domingo agora será a lição de número 3, né? Vamos falar já sobre o chamamento de Samuel. A lição passada falou sobre a liderança de Eli, sacerdote Eli, e agora vamos falar de Samuel. Então o oráculo dessa semana será baseado nisso, vai falar do chamado de Samuel. E o primeiro verso do capítulo 3 inicia essa nova etapa, e vai tratar especificamente já do chamado de Samuel. Então, duas coisas vai nos chamar a atenção com relação a esse primeiro verso que a gente leu aqui. A primeira coisa é a própria palavra de Deus, e a segunda coisa é a visão. O verso vai dizer que naquele tempo, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E a segunda coisa que ele diz a respeito disso é que as visões não eram frequentes. O sacerdote, a gente já viu que no Antigo Testamento a liderança espiritual estava voltada para o sacerdote e o profeta. O sacerdote e o profeta, eles eram encarregados e eram responsáveis por conduzir o povo até Deus. Então, se o povo quisesse uma palavra, ou se o povo quisesse uma visão, uma direção, quem eles procurariam? Os profetas ou os sacerdotes. E havia naquela época profetas e sacerdotes. Havia, não é que não havia, havia. Mas o problema é que esses homens não tinham compromisso com Deus e nem com a sua palavra. O texto vai dizer, a palavra do Senhor naquele tempo era muito rara. E, consequentemente, sem palavra não há direção, né? Não há propósito, não há objetivo, o povo fica ali disperso. Então, a liderança naqueles dias era uma liderança decadente, conforme a gente viu na lição anterior da escola bíblica. E Samuel, ele é chamado, então, nesse momento, para esse cenário. É um momento muito ruim, um momento obscuro, né? Saindo ali do período dos juízes, né? Aqui é o final do período dos juízes, e é um momento de trevas, porque se não há homens de Deus, se não há mulheres de Deus para assumirem a responsabilidade de levar o povo a Deus, as trevas imperam, as trevas dominam. E Samuel foi chamado nesse momento para ser um homem de Deus, né? Apesar de garoto, foi chamado nesse momento para trazer o povo de volta à espiritualidade divina, para trazer o povo de volta ao relacionamento com Deus. Isso se aplica na nossa vida porque nós fomos chamados para isso, para conduzir as pessoas a Deus. Então, muitas vezes, de uma forma equivocada, as pessoas ficam aguardando, estou falando aqueles chamados, que são chamados, tá? De uma forma equivocada, as pessoas que são chamadas ficam aguardando um momento apropriado, um momento bom, um momento favorável para se manifestar e para trazer opiniões e para despertar as pessoas ao relacionamento com Deus. Não, o profeta Samuel foi chamado ainda garoto em um momento muito difícil e ele assumiu a responsabilidade de ser alguém fiel a Deus nesse momento ruim. Então, que isso se aplique na minha e na sua vida, que no momento ruim, que no cenário ruim, a gente se manifeste cada vez mais para conduzir as pessoas a Deus. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Lembre-se aí de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like também para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bem? Falou, até mais.